Oi, sexto ano, tudo bom com vocês? Hoje ainda vamos continuar o capítulo 1, as tradições religiosas, falar um pouco sobre os representantes, líderes, da continuação, né? Vamos ver hoje 4 líderes, de um contexto diferente do que a gente viu na aula passada, mas também representa as lideranças espirituais, não só espirituais, tá? Mas talvez social, vamos falar um pouco mais sobre lideranças sociais. As suas atividades são as páginas 57 e 60. Só para você lembrar um pouco do que nós falamos na aula passada, ó, que foi 15 dias atrás, né? Então, para refrescar aqui a memória. Vimos esses líderes que, de certa forma, são líderes religiosos ou não, né? Mas você vai lembrar de liderança que induziu outros povos, outras pessoas a fazer também, seguir seu caminho, que são líderes, né? Então, assim, as pessoas seguem o que elas dizem, o que elas fazem, são como se fossem seguidores mesmo. Então, Confúcio, você vai lembrar do confucionismo, meu Deus, confucionismo na China, as coisas simples, né? Na educação dos filhos, do dia a dia, ajudar as pessoas. Siddhartha Gautama, você vai lembrar do príncipe, nasceu rico, mas abandonou tudo, renunciou e hoje é conhecido como Buda. Martin Luther King, temos esse pastor batista, líder religioso também, mas social, a sua luta era mais social, com essa questão da luta contra brancos e negros, e toda essa questão de discriminação e lutas pelos direitos, entre tantas outras coisas que ele lutava. Mãe Menininha, você vai lembrar aí de Salvador, lutou principalmente contra os preconceitos da religião, do candomblé. Papa Francisco, que hoje ainda atua nesse cenário religioso, católico, não só católico, mas também muitas religiões aderem ao que ele fala, porque assim ele não especifica a religião católica em si, mas o bem como todo, de ajudar as pessoas, se colocar no outro, a questão do meio ambiente, de lutar contra tudo isso, né, que as pessoas fazem de ruim contra o meio ambiente. Chico Xavier, você vai lembrar do Espiritismo, ele que escrevia livros psicografados com espíritos, como se estivesse falando por ele, né, no pensamento dele, ele ia só escrevendo que os espíritos iam falando, iam mandando essa mensagem. E Shankara, temos aí no hinduísmo, esse líder também que queria muito compartilhar o altruísmo, ajudar as pessoas, colocar no lugar das pessoas. Essas pessoas aqui, gente, ó, todos esses líderes, para que você conheça um pouco a história, só um resumo, e saber que alguém faz o bem, né? Inicialmente alguém faz esses gestos de bondade, e outras pessoas vão seguindo. Um de vocês, nós, né, qualquer um de nós, podemos estar aqui no lugar desses futuramente, né? Ser conhecido nos livros, na TV, porque o bem é muito simples de fazer. Todos nós já fazemos, com certeza, e ainda vamos fazer mais, né? Mas resta nos destacar diante das pessoas, lutar mesmo até o fim por causas boas, tá? Aí a aula de hoje, vamos ver mais quatro lideranças, no caso de outro tipo, não mais no sentido religioso, certo? Como a gente via nos anteriores, mas vamos conhecer um pouco sobre a história, sobre a luta, sobre o dia a dia dessas pessoas, no sentido social também. Temos a primeira aqui, desculpa, Wangari Maathai, ou então Wangari Maathai, nasceu no Quênia, né? Recentemente ela faleceu, não tão, mas foi já nesse século 2011 que ela faleceu. Estudou nos Estados Unidos, onde se graduou em Biologia e concluiu o mestrado. Voltou à sua terra natal, onde foi professora e ocupou cargos políticos. Ficou conhecida no mundo todo por sua luta pela democracia. Então, o que ela buscava mesmo em sua vida foi a democracia, conservação do meio ambiente e direitos das mulheres. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2004, tendo sido a primeira africana a receber tal homenagem. Então, uma representação muito boa
muito atual na África, né, como no continente como um todo, que em especial no Quênia, Wangari Maathai. Segundo, temos Chico Mendes. Essa segunda personalidade são exemplos também, tá, que as pessoas vão seguindo, são os líderes. Ele faleceu em 88, viveu no Acre e aqui, né, no Brasil. Ele destacou-se na luta pelos direitos dos seringueiros. Seu conhecimento da floresta amazônica e de como dela extrai o sustento levou a defender que a preservação traz ao ser humano mais benefícios e condições de sobrevivência do que o desmatamento. Morreu assassinado em uma emboscada, né, uma triste partida, mas enfim, foi para muitos um herói, principalmente para as pessoas do norte, que estão mais próximas ali da Amazônia, da floresta, que viveu, que sabe da sua luta, da sua importância, né, da sua voz, que no início era bem pequeno, mas hoje ele já é bem mais conhecido. Algumas pessoas são conhecidas após a morte, né? Muitos artistas são assim mais ainda conhecidos depois da morte e Chico Mendes também é um. Agora, a terceira personalidade, a gente vai assistir um vídeo, é rápido, vai falar sobre Gandhi, tá? Porque são muitos detalhes e tem muita coisa interessante. Então, eu encontrei esse, estava pesquisando, vi esse vídeo e eu acho que vai ser melhor para você. Vamos lá assistir. ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले हाँ मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना हो मेरे नैना जुड़वा नैना Pronto, vimos aí um pouco, né, um resumo, que espero que vocês tenham conseguido ler as frases e as imagens também, que são imagens reais do próprio Gandhi, Mahatma Gandhi, bem conhecido, né? Tem muitas frases que hoje a gente vê por aí, até mesmo em algumas escolas, em livros, no livro de vocês, tem frases do Gandhi, porque ele é um grande exemplo, assim, apesar de muitos confundirem com a pessoa fraca, sem muita força para lutar pelos direitos, né? Porque ele não usava a violência, pelo contrário, sempre na calma, na tranquilidade. Eles eram uma pessoa de bastante conhecimento, muito inteligente, e tudo que ele conseguia era através da conversa, do diálogo, né? E algumas vezes fez manifestos, sim, mas não de vandalismo. Por exemplo, vocês viram aí, né? Fez uma marcha de 300 quilômetros com muitas pessoas, a Marcha do Sal, conhecida como Marcha do Sal.
Caminhada do Sal também para alguns. Também ele fazia greve de fome, né? Muitas pessoas sentiam pena dele, ele tinha essa ideia de que passar por aquele sofrimento, ele ia ajudar outras pessoas, não pelo sofrimento, mas para fazer uma reflexão. E através daquele sofrimento ali, as pessoas parassem para pensar e fizessem alguma coisa para mudar, né? Nessa questão do confronto entre Índia e Inglaterra, essa questão da colonização, ele foi assim excepcional. Se não fosse por ele, a Índia teria sofrido muito, mais ainda, né, na mão da Inglaterra, mas essa questão histórica, né, não vou me aprofundar nisso, é a questão mais religiosa mesmo que a gente está buscando aqui. E, em resumo, é isso. Mas vale a pena pesquisar mais sobre Gandhi, tá? E o segundo vídeo, que também eu acho que é um pouco mais curto, na verdade, é de Betinho, Herbert de Souza, é um brasileiro. Vocês vão assistir uma reportagem, tá? Parece aqui o nome do jornal, mas peço licença, peço desculpa, não é propaganda, tá? Nem conheço. Mas é porque esse vídeo eu achei também que iria ser vantajoso para a gente assistir. Então vamos lá. O Brasil lembra hoje os 80 anos de nascimento de um grande humanista, o sociólogo e ativista dos direitos humanos, Herbert José de Souza, o Betinho, criador do projeto Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Um sonhador que nasceu no sertão de Minas Gerais, um lutador incansável, mesmo com uma saúde frágil, um herói brasileiro que nunca aceitou esse título porque humildemente se considerava uma pessoa comum. Betinho trabalhou no governo João Goulart e durante a ditadura militar foi perseguido e exilado. Na volta ao Brasil, foi recebido no aeroporto ao som de O Bêbado é Equilibrista, um dos versos da música é uma homenagem para ele. Betinho era o irmão do Enfio. 8 anos fora do Brasil, sem ver todos esses amigos, de gente que eu nunca pensei ver mais. Betinho foi um dos fundadores do IBASE, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, e lutou pela reforma agrária. Durante as viagens pelo Brasil, conheceu um país que passava fome e fundou a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Eu acho que a grande importância dessa campanha é que ele pauta, né? Digamos, ela faz parte da agenda pública. Até então as pessoas naturalizavam isso, né? O Brasil tinha milhões de pessoas morrendo de fome e o Betinho tem uma frase que é genial: quem tem fome tem pressa. O principal projeto da Ação da Cidadania foi o Natal Sem Fome. As campanhas de arrecadação de alimentos mobilizavam o país. O sonho de Betinho era de que nenhuma família brasileira passasse fome na noite de Natal. Betinho também se transformou numa espécie de porta-voz das vítimas do HIV. Ele era hemofílico, assim como os irmãos, o cartunista Enfio e o músico Chico Mário. Durante uma transfusão de sangue, Betinho foi contaminado pelo vírus da AIDS. Betinho, quando se sabe portador da AIDS, que naquela época era um tabu na sociedade brasileira, né, ele vai de público dizer à população que está com AIDS. Várias pessoas que nunca tinham assumido, que eram portadoras da doença, mas não tinham coragem de vir a público, a partir do exemplo do Betinho, começam a se cuidar, a se tratar. Betinho morreu com 61 anos, em 1997. Sua luta foi fundamental para tirar o Brasil do mapa da fome das Nações Unidas. Terezinha, com 88 anos, foi uma das primeiras beneficiadas pela Ação da Cidadania. Ela criou uma associação comunitária em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e continua colocando em prática o que aprendeu com Betinho. Muitas pessoas aqui hoje já têm suas casas, estudaram, por esse motivo de nós termos aprendido com ele o modo de ajudar, que a nossa maneira era a caridade. E ele não, ele ensinou a gente a educar as pessoas para que ela aprendesse a exigir os seus direitos. Esta sala de aula da associação é uma prova de que o trabalho da Ação da Cidadania continua vivo. Aqui jovens estudam informática e se preparam para construir um Brasil melhor, como sonhou o Betinho. Eu sempre quis estudar informática. Eu queria ser igual o professor, aprender muitas coisas, ensinar. Sou um libertário, quer dizer, eu acho que a liberdade é um bem absolutamente fundamental, não pode ser sacrificado em nome de nada, né? E sou um convencido de que o brasileiro, ao contrário do que pensa, é um solidário. Bem, eu peço desculpa se está
baixo, tá? O áudio, eu acabei esquecendo de aumentar o volume do computador, e se eu fosse tirar agora, aí iria ter que sair tudo aqui da tela, né? Do OBS também. Mas se for preciso, se eu perceber que está muito baixo, eles me avisam, que eu mando lá o link nos grupos, que é para você para poder ouvir bem, tá? Só para complementar ainda sobre o Betinho, né? Uma pessoa incrível aqui na luta contra a fome do Brasil, vocês viram aí, né? Que ele ajudou muitas pessoas, até mesmo tirou o Brasil do ranking da fome. Não acabou com a fome, né, obviamente, mas naquele tempo o Brasil deu um salto, saiu lá dos primeiros lugares dos países que passavam fome, né, perdeu algumas posições, e isso é bom, no sentido positivo, graças a ele. Gosta muito de ajudar as pessoas, gostava muito de ajudar as pessoas, assim como tantos outros. Nós temos muitos brasileiros que fazem isso tão bem. Tá? Eu espero do fundo do meu coração que você tenha uma semana maravilhosa, mesmo o restante, né, da semana. Hoje, na quinta-feira, amanhã, sexta, no seu final de semana, que seja também abençoado. Até a próxima aula, tá?